No ano de 2003, uma nadadora chamou a atenção nos Jogos de Pan-Americano lá na República Dominicana. Rebeca Guzmão acabou conquistando uma medalha de bronze na modalidade de natação. No entanto, 4 anos depois, nos Jogos Pan-Americanos seguintes, alguma coisa pareceu um pouco diferente. Se você olhar para nossa foto, você tem uma menina raquítica, super fininha e que chegou da largura de um armário. E o que chamou a atenção é que como é que essa mulher conseguiu ficar tão grande em pouco tempo. Eu acho que não preciso nem comentar que com esse porte físico ela arrematou 4 medalhas, sendo 2 de ouro na época. O que Rebeca não contava era que o seu uso de doping, ou seja, ela estava tomando hormônio masculino, testosterona, para ganhar mais força, poderia ser detectado no exame de urina. Se ela entendesse sobre um pouquinho do que a gente vai comentar na aula de hoje, que é o sistema urinário, provavelmente nada disso teria acontecido. E se você quer aprender isso e um pouco mais, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui no Ciência do Papel e te convido. Vem! Fala aí galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Ciência do Papel e a gente vai começar a tratar sobre um sistema que muitas vezes é ignorado, mas eu garanto que praticamente você não consegue viver sem ele. É um sistema que garante basicamente um funcionamento vital para a sua vida. Eu tô falando, lógico, do nosso querido e lindo sistema urinário. Prof, por que a gente pensa tanto nele? A gente já comentou algumas vezes como os sistemas eles estão integrados. A gente já viu, por exemplo, na aula de circulatório, que esse camarada ele consegue juntar com o digestório, pegando os nutrientes que são absorvidos, ele consegue pegar os gases que também são inalados ali como oxigênio e liberando o CO2. E o circulatório ele também tem uma outra importância quando a gente viu em aula, que ele servia para pegar algumas coisas que deveriam ser jogadas para o urinário. Prof, mas a pergunta que fica, né? Que coisas são essas? Então, para a gente poder entender o que é que o urinário faz, eu preciso falar de uma coisa um pouco maior, que é o sistema excretor. Prof, eu já ouvi falar que dá para chamar o urinário de excretor. Realmente tem a ver, mas não seria o termo mais correto, porque excreção não envolve apenas xixi. Como eu coloquei aqui na tela para vocês, excreção envolve muito mais coisa do que isso. Excreção basicamente é o ato de você botar para fora aquilo que a célula utilizou e não serve mais. É tipo o resto, o produto daquilo que ela acabou produzindo, que não vai ser mais útil. Por exemplo, uma célula que ela engole glicose, ela quebra e no final ela vai produzir, por exemplo, CO2. Ela não usa aquilo e vai lançar fora. Então isso é excreção. Agora, lógico, dentro da excreção, você pode ter os pulmões participando com a liberação do CO2. Você pode ter também a pele através do suor, liberando água e, logicamente, a estrela, né, da nossa aula são os rins, ou o sistema urinário, para ser mais específico, que vai estar liberando ali principalmente o que, prof? As famosas excretas nitrogenadas. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Nitrogenada. Gente, excreta nitrogenada é uma excreta que tem nitrogênio. Chocolate, né? Quais são as principais que a gente conhece? Amônia, ureia, que é a nossa, né, dos seres humanos, e o ácido úrico, que é muito aí de pássaro, de répteis, como a cobra, o jacaré. Obviamente, a gente também acaba liberando nos rins água e sais e hormônios. Se você pegou aqui a introdução da nossa aula, percebeu que eu falei que uma das bobeiras da Rebeca foi porque ela não contava de que o hormônio que ela estava consumindo poderia sair no xixi. E aconteceu. Hormônios são detectados. Ela, infelizmente, foi descoberta um ano depois de vencer ali a competição do Pan-Americano, em 2008. E em 2009, ela foi banida completamente de todos os jogos, gente. Então, foi uma consequência extremamente severa que ela acabou colhendo, infelizmente. Mas foi fruto de agir de forma, né, indevida. Então, já fica o conselho, né? No esporte, tem que ser transparente. Igual a urina, né? Pra dizer que ela tá perfeita, prof, que lindo. Que lindo. Agora você sabe o que é mais lindo? O seu like. Dá um like maroto aí pra garantir que você não vai ter uma incontinência urinária. Dá aquele compartilhar pra fazer a gente chegar mais longe. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e ativar os sininhos para não perder as notificações nessa nossa linda playlist de corpo humano. Beleza, prof. Então, já entendi que ele vai estar ajudando bastante nessa parte excretória, mas eu preciso enfatizar com vocês a diferença entre eliminação e excreção. Eliminação a gente vê principalmente em sistema digestório e ela tem a ver com o ato de você defecar. Ô, prof, por que é errado eu dizer que quando o camarada faz cocô ele está excretando? É simples, major. Olha como é simples.
No cocô, você está colocando para fora o que sua célula não usou. Enquanto que na excreção, você está colocando para fora exatamente aquilo que ela usou. Então, quando você forma um bolo fecal, você tem que lembrar que ali está o resto de comida que não foi absorvido, não foi usado. Então, vai ser liberado, vai ser eliminado. Excreção, não. Excreção, a célula usou alguma coisa, processou e produziu um resto. Você não tem a célula produzindo cocô. Prestou atenção? Por isso que a gente fala de eliminação e não excreção, quando se refere a fezes. E aí, a gente vai chegando no lindíssimo sistema urinário. Basicamente, a gente tem que lembrar que ele vai ter aqui 4 funções. A primeira, eliminar substâncias tóxicas ou eliminar substâncias inúteis pela urina. Por exemplo, prof, a gente pode pensar aqui na ureia, remédios. Gente, se você já deve ter reparado que quando você toma um remedinho, um antibiótico, alguma outra coisa, quando você vai fazer xixi, às vezes a cor da urina muda. Eita, prof, é mesmo? Sabe por que ela está mudando? Muito provavelmente por causa daquele remédio que você tomou e está liberando. Prof, o que mais que ela pode fazer? Ela também vai ajudar em mais 2 coisas. Ela controla o teu nível de hidratação. Olha que legal. Então, através do teu sistema urinário, ele vai te ajudar a ficar com mais água ou menos água. E ele também ajuda a controlar a pressão sanguínea. Prof, mas pressão não tem a ver com coração? Sim, com certeza tem a ver com coração, tem a ver com circulação. Mas por incrível que pareça, quem ajuda a controlar essa pressão no teu circulatório é o teu sistema urinário. E aí, quando a gente vai estudar esse camarada, é importante saber do que é ele feito, né? Do que é que ele tem. Basicamente, diferentemente de sistema digestório, sistema respiratório, que tem vários partes, vários elementos, aqui você tem pouquinho. Basicamente, 2 ureteres, saindo deles 2 tubinhos que a gente chama de... Aliás, perdão, 2 rins, saindo deles 2 ureteres. Esses ureteres, eles se conectam numa bolsinha musculosa chamada de bexiga e que acaba se comunicando com o meio externo, né, para fora, pela uretra, né, que é aquele canalzinho por onde o xixi sai. Eu acho que dispensa comentários pensarmos que os rins são, tipo assim, o principal, tá? Não é que os outros não tenham importância, eles têm. Mas, basicamente, a função dos demais é só conduzir o xixi para fora. Agora, quem é que produz realmente a urina? Quem é que faz o negócio acontecer, gente? São os rins. Por isso que a gente até brinca dizendo que ele é como se fosse o coração do sistema urinário. Beleza, prof. Então, a gente sabe que o rim, ele tem esse formatozinho de feijão. E dentro dele, olha que legal. Eu coloquei ali na imagem para vocês. Tem como se fosse uma cobrinha, né, prof? Toda enrolada. Pois é. Os rins de vocês que estão assistindo essa aula agora, eles são recheados por esses novelos que nós chamamos de néfron. Gente, são esses camaradas que vão fazer a magia acontecer. Então, se eu pegasse ali um rim e desse uma aproximada, se eu pudesse entrar nele, o que você vai perceber? Várias cobrinhas dessas branquinhas, cheias de sangue. Para quê, prof? Para fazer várias das funções que eu vou mostrar agora. Para vocês terem uma ideia, essas cobrinhas chamadas de néfron, por sinal, daí vem o nome daquele médico, o nefrologista, é o camarada que vai cuidar disso daqui. A gente sabe que ela vai estar relacionada à função de filtrar o sangue. Isso daqui, de longe, é uma das mais importantes funções do teu rim e, logicamente, do teu néfron. Mas ele não só faz isso, ele também vai ajudar na reabsorção de substâncias importantes para você, como a glicose. Ele também vai ajudar você a se livrar de substâncias tóxicas, como a amônia, a ureia, que eu comentei lá no início da nossa aula. E, logicamente, a excreção propriamente dita da urina, né? De você botar essa urina, esse xixi, realmente para fora. Como é que isso acontece, prof? Eu sei que olhando para cá você pode ficar um pouco assustado. Misericórdia, professor. Eu não sei nem o que é isso. Gente, é mais simples do que parece. Se vocês olharem ali para minha imagem, vocês vão ver que eu tenho uma região arredondada, a gente chama de cápsula. É aquilo dali que fica cheio de sangue. E é, prof. Pois é, aquilo dali fica cheio de sangue. Em seguida, você tem um túbulozinho mais contorcido, que fica perto, a gente chama de túbulo contorcido proximal. Uma alça bem grande, que a gente chama de alça de Henle. Mais pro finalzinho ali em amarelo, vocês vão ter o túbulo contorcido distal. E ao finalzinho, em verde, esse verde grandão, você vai ter o seu ducto coletor. Então, basicamente, o que vai acontecer no néfron durante esse processo? Imagine que o sangue está chegando em alta pressão. Esse sangue em alta pressão, olha que legal. Aqui eu tenho uma imagem para vocês prestarem atenção.
Esse sangue, quando ele vem em alta pressão, o que é que vai acontecer? Ele vai topar nessa cápsula e na hora que ele topa, o que for pequenininho, como água, como sais minerais, como vitaminas, como glicose, aminoácidos, tudo que é pequenininho assim, consegue passar. Ou seja, ele vai funcionar como uma peneira, como um filtrador, como um filtro. É por isso que a gente diz que a primeira etapa, na hora de você formar a urina, é a filtração do sangue. Então o sangue vem em alta velocidade, ele passa aqui na sua cápsula e o que for pequenininho, passa direto. Prof, e o que for grande? O que vai acontecer? Vai continuar dentro dos vasos sanguíneos, por exemplo. Hemácia, o leucócito, a plaqueta. Não é normal que esses elementos apareçam no seu xixi. Xixi vermelho, um xixi, por exemplo, carregado de hemácia, é muito preocupante. É de você ficar assim, opa, o que é que está acontecendo? Mas aí, a gente tem a segunda etapa. Repara só. A segunda etapa a gente chama de reabsorção. Prof, por que reabsorção? Você absorveu esses nutrientes lá no digestório. Só que, pensa comigo, entrou glicose no seu néfron, entrou vitamina, entrou aminoácido. Faz sentido perder coisas tão importantes assim no xixi? Não pode. Então o que é que o seu néfron vai fazer? Ele vai pegar esses elementos que estavam lá e vai jogar de volta para o sangue. Então esse gifzinho que eu coloquei para vocês aqui, no cantinho da nossa tela, ele representa muito bem, ó. Vem aqui os elementos, ó. Quando eles passam no túbulo contorcido, eles são reabsorvidos, eles são jogados de volta aqui no sangue. Então, lá vem o sangue. O que for grande, continua aqui por cima. O que for pequeno, cai aqui dentro nesse túbulo. Prof, mas se o que cair aqui dentro for importante, o que é que vai acontecer? Esse tubinho aqui, ele joga de volta pro sangue. Olha que lindo, o sangue tá passando aqui pertinho, ele joga de volta, parecido com isso, ó. Esse gifzinho lá vem, ó, os elementos importantes, e o que for de valor, ele joga de volta para lá. Ah, beleza. Mas o que mais que a gente tem aqui? Além disso, você vai ter a terceira etapa, que é a etapa de secreção. Como é que é isso, prof? Pessoal, lembra, a gente falou que muitas vezes no nosso sangue tem coisas que não devem ficar ali. As excretas nitrogenadas, como amônia, ureia, elas são tóxicas, assim como alguns restos de remédio, eles também precisam ser colocados para fora. Então, o que é que acontece muitas vezes? Aquilo que não entrou, isso aqui eu acho incrível, aquilo que não entrou nesse processo de filtração, vamos dizer, e acabou escapando, passando aqui para dentro do sangue direto, o que é que acontece? Nessa regiãozinha, ela vai ser jogada para dentro do túbulo. Então, repara só, aqui você vai ter, ó, o sangue chegando, ó, o que é importante entra e o que é ruim sai. Sai da onde? Do sangue. Então, lá vem de novo, lá vem o sangue, filtrou, o que é importante volta para o sangue, o que não é importante é jogado de volta no néfron. Toma, que o filho é teu. E aí, o que é que acontece? Você vai ter aqui no finalzinho a urina sendo formada com basicamente água, sais e ureia. Massa, prof, que a gente chama de excreção, que é a última parte. Então, olha que bonito. Então, lá vem a urina, aliás, lá vem o sangue, ela entra aqui no rim, é filtrado, parte do sangue volta pela veia e o que realmente vai ser excretado vai descer por aqueles tubinhos que a gente chama de ureter. Então, se você reparar aqui bem bonitinho, ó, tá aqui os seus rins, deles saem esses dois tubos que a gente chama de ureter. Depois que o sangue veio e ele fez a filtração, aqui vai estar vindo diretamente a urina. Para vocês terem uma ideia de como o seu rim é importante, a filtração que ele realiza chega a totalizar aproximadamente 180 litros de sangue filtrado todos os dias. Vocês filtram quase 200 litros de sangue diariamente. E parte, lógico, disso que acontece. Por que está acontecendo essa filtração? Para garantir que vocês não vão perder coisas essenciais como glicose, como por exemplo aminoácidos, água. Gente, praticamente toda a água que cai ali nos rins, ela é reabsorvida. A gente até costuma brincar que 95, 96% da água que cai dentro dos seus rins, ela vai ser reabsorvida nesse processo de formação da urina para tu não desidratar. Olha que interessante. Prof, a gente tem que tomar nota disso? Precisa. Porque, veja, se uma pessoa, por exemplo, começa a aparentar glicose no xixi, é sinal de diabetes. Se uma pessoa começa a apresentar, por exemplo, proteína no xixi, é problema lá na filtração. Tem alguma coisa furada, tem alguma coisa quebrada que está fazendo com que passe direto. E aí, se você curtiu essa aula, não deixe de dar aquele link, aquele like, aliás, maroto, um cheiro bem grande e até a próxima.